A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus cada dia venha abençoar mais e mais, abundantemente e grandemente a vida de todos. Amados, hoje a palavra que o Senhor nos deu foi 2 Reis, versículo 4, capítulo 4, que diz a palavra do Senhor, que Deus abençoa a viúva, aumentando o azeite da viúva. A palavra de Deus diz que existia uma viúva, que qual o seu marido, deixou, foi casada há muito tempo, e morreu e deixou 2 filhos. E esta viúva ficou no desespero, desesperada, porque diz a palavra do Senhor que quando o marido morreu, deixou uma grande dívida. E os credores, aquelas pessoas a qual o marido deixou devendo aquela dívida, não pagou aquela dívida, a palavra de Deus disse que foi à casa dela e ameaçou ela e os seus filhos, dizendo se não pagasse a dívida, que ia levar os seus filhos como escravo, como servo. Então aquela mulher entrou em desespero e foi até o homem de Deus, a Eliseu, e falou, chegou lá, clamou a Eliseu e falou: olha, tu sabes que o meu marido era um servo do Senhor, temia o Senhor, e morreu, mas deixou uma dívida, e foram os credores lá para levar os meus filhos para serem servos, escravos, Então, a Eliseu perguntou para ela: o que tens na tua casa? Ela falou: a única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. E Eliseu falou: vá, pede vasilhas aos teus vizinhos, não pouca, fecha a tua porta e enche essas vasilhas, vende e paga a tua dívida e vive com o resto. E o que sobrar, vive com o resto. Então foi esta mulher fez, secretamente, sem falar para ninguém, só pediu as vasilhas e não foi pouca. E disse que os filhos iam trazendo as vasilhas e o azeite, ia derramando azeite naquelas vasilhas, enchendo de azeite. E quando terminou, acabaram as vasilhas, disse que ela perguntou para os filhos: ainda tem mais vasilha? Não, acabou. E ela foi lá, vendeu e pagou sua dívida e viveu com o resto. Foi viver com o resto, ela e os seus filhos. Então, o que eu entendo, meus amados? Que ela secretamente, sem falar para ninguém, e Deus fez um milagre na vida dela, na vida dos filhos. Ela não foi clamar para ninguém, não foi falar para ninguém das suas dificuldades, das suas lutas, dos problemas que ela estava passando. Ficou secretamente, foi a pessoa certa, o homem de Deus. Então, o que eu entendo, tiro dessa história? Que tem coisas que nós não devemos sair falando para ninguém. Tem coisas que nós não devemos falar nem para os familiares da gente, mas sim falar com Deus. Falar com Deus. Às vezes, meus amados, o que está acontecendo, coisas na tua vida que você não sabe o porquê, porque às vezes você abre a boca, fala dos teus sonhos, fala o que você vai fazer, fala o que você vai deixar de fazer para amigos, pessoas. Tem coisas que nós não devemos falar só com Deus, porque às vezes a pessoa não está naquela mesma fé, a pessoa não está mesmo naquela confiança, acreditando que você vai ser vitorioso, conquistar, vai receber a vitória. Então, o que acontece? Você anda falando dos seus sonhos, do que você vai fazer ou deixar de fazer, as pessoas falam no seu coração. Pensa ao contrário, fala no coração o contrário, e não está naquela mesma fé.
Então, meus amados, aprenda a ser prudente, porque a palavra de Deus diz: seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Seja prudente. Então, não ande falando do que você vai fazer, realizar. Quando as pessoas falam, depois que estiver realizado, que estiver sendo feito, seja como aquela viúva, seja como aquela mulher que o Eliseu foi, ressuscitou o filho dela tinha morrido, e ela chegou, vai bem, o marido perguntou: o que você vai fazer lá? Visitar o homem de Deus, que hoje não é sábado, hoje não é dia de fazer sacrifício lá em Israel. Ela falou: não, vai tudo bem, o filho dela lá morto. O servo de Israel, de Eliseu perguntou: o que tá bem com teu filho, teu marido? Está tudo bem. Mas só ela sabia no seu coração, ela e Deus, e não contou para ninguém, e obteve a vitória. Então, tá frustrando os seus planos, o seu sonho, porque você anda contando da sua vida o que você vai fazer para as pessoas. Não fale com Deus, e Deus vai te dar a vitória, porque Deus é que dá a vitória. Às vezes a gente abre a boca demais falando, mas é Deus que dá a vitória. Não ande contando de sua vida o que acontece, o que não vai deixar de acontecer. Fale para Deus e diga quando você já tiver a vitória, já tiver alcançado a vitória. Que Deus abençoe, receba a palavra, porque esta palavra nós aprendemos muito com esse exemplo dessas mulheres. Seja firme e corajoso, vai à luta, creia que Deus vai realizar aquilo que você está planejando, quer há muito tempo que aconteça, quer que realize na sua vida, na vida da sua família. Deus vai te dar a vitória. Pega firme e chama a resistência às coisas que não existem. Chama a resistência às coisas que não existem, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Creia somente, e a graça e a paz do Senhor Jesus com alegria. Que Deus te abençoe.